Sou a professora Ivânia, nós vamos falar hoje de ciclo celular e divisão. Então, o que a professora quer mostrar para vocês, né? Esse é um conteúdo do primeiro ano do ensino médio, mas também é para o vestibular, dando continuação ao assunto de célula, de núcleo, e nós vamos falar hoje de ciclo celular aí. O ciclo celular. O ciclo celular, galera, consta de duas fases, né? Intérfase. O que é intérfase, Ivânia? Intérfase, galera, é quando a célula não está em divisão. Quando a célula não está em divisão, ela está em intérfase. Nós já vamos falar mais sobre isso. Quando você tem lá um núcleo, um retículo endoplasmático, toda aquela estrutura celular, a célula está em intérfase. Mas a célula também pode estar em divisão celular. Então, ou ela está em intérfase ou ela está em divisão. A divisão celular pode ser de dois tipos. Nós temos uma divisão que se chama mitose e outra divisão celular que se chama meiose. É necessário a célula se dividir. É necessário que a célula se divide para dar origem a novas células, para recompor tecidos. É necessário que a célula sofra divisão para o crescimento de uma criança, o crescimento de uma planta, é porque a célula sofre divisão. É necessário alguns tipos de divisão para formar esporos, para formar gametas, como é o caso da meiose. Então, agora nós vamos entrar no ciclo celular e nessa intérfase. Né? O que é a intérfase, galera? Nós vamos ver agora o que acontece na intérfase. Deixa a prof abrir esse, a professora abrir, né? Tem outras aulas gravadas aqui, galera. Vamos limpar isso. Então, nós vamos ter agora a intérfase. Já falei para vocês que intérfase é o período em que a célula não está em divisão. Esse período a célula não está em divisão, ou fase, vamos colocar assim, fase em que a célula não está em divisão. Não está se dividindo, mas ela está trabalhando muito, ela está em intensa atividade metabólica. Quer dizer, então, que ela está trabalhando bastante, Vânia, bastante. Com intensa atividade metabólica, a intérfase tem intensa atividade da célula. Metabólica. No passado, eles falavam que a intérfase, a célula, ela estava em repouso. Agora não, a gente já sabe que ela trabalha muito. E a intérfase, então, todas as vezes que eu vejo essa célula, que é uma célula que tem núcleo, aí tem o retículo endoplasmático rugoso, tem o retículo endoplasmático liso, tem o complexo golgiense, tem a mitocôndria, tem lisossomo, tem ribossomo, tem o núcleo interfásico. Essa célula está em intérfase, ela não está se dividindo, mas a intérfase ela tem 3 períodos. Quem tem 3 períodos? A intérfase, que são os períodos G1, que quer dizer gap 1 ou intervalo 1, G1, tá? Galera, o período S, quer dizer gap 1 ou intervalo 1, o período S, que significa síntese, e o período G2, que é gap 2 ou intervalo 2. Então, a intérfase consta de 3 períodos, G1, S e G2. E agora nós vamos ver o que acontece em cada um desses períodos celular da intérfase aí. Nós vamos ver agora o que vai acontecer em cada um desses períodos. Pessoal, período agora G1 da intérfase. O que acontece nesse período G1? No período G1, que quer dizer intervalo 1, a célula aumenta de tamanho, ela cresce e faz síntese proteica e síntese de RNA. Então, ela sintetiza proteína, principalmente a DNA polimerase.
é essa característica. A célula cresce, faz síntese proteica. Para que isso, Ivânia? Porque ela vai se preparar para a divisão. Então, o que vai acontecer nesse período? A célula ela vai aumentar de tamanho, tá? Ela vai crescer, ela vai aumentar de tamanho. Galera, isso é o período G1. Ela faz síntese proteica, ela faz síntese de RNA. Então, ela faz síntese de RNA, isso é o período G1, é o primeiro período da intérfase. Agora, eu diria que um dos períodos mais importantes, que é o período S. Esse aqui é muito perguntado nos vestibulares, que quer dizer síntese. Por quê, Ivânia? Porque é no período S que o DNA duplica. Nesse período aqui, ó, quem lembra que o DNA ele tem uma duplicação semiconservativa. Todas as vezes que o DNA duplica, forma-se uma cadeia nova, mantém-se uma cadeia velha. E aqui, ó, o cromossomo, que era um cromossomo simples, que nós já vimos nas aulas anteriores. Ele ainda é descondensado, mas agora ele vai ser um cromossomo duplo. Ele tinha uma cromátide só, aí ele passa a ter duas cromátides. O que acontece no período S? Ocorre duplicação do DNA, porque lá na mitose vai haver separação das cromátides. Então, o que eu tenho aqui? Uma duplicação do DNA. A duplicação do DNA ocorre no período S da intérfase. O DNA não duplica enquanto a célula se divide. Ocorre duplicação do DNA, ok? O cromossomo passa a ser duplo. De uma cromátide, ele passa a ter duas. Então, isso é importante, a duplicação do DNA, para que depois ocorra a divisão. Ele tem que ter DNA para duas células, por isso que é ideal que duplique no período S. E agora, pessoal, nós vamos ver aqui o período G2. O que acontece no período G2? Deixa eu só abrir a telinha, já tá chegando. Vamos apagar essa tela aqui. Galera, no período G2 agora. No período G2, nós vamos ter agora a célula se preparando para começar a divisão. Então, nesse período aqui, ela vai se preparar para dividir. Ocorre síntese proteica, duplicação do centríolo, ocorre síntese proteica, duplicação do centríolo. O centríolo vai duplicar agora. Quando o centríolo duplica, ele forma o fuso. A gente chama de fuso mitótico ou fuso, se for meiose era meiótico, mas aqui fuso mitótico. Como que é isso, Ivânia? Então, bora lá, olha só, eu tenho uma célula, aí aqui eu tenho o núcleo celular e eu tenho aqui o par de centríolos. O centríolo se duplica e vai formando fibras de proteínas que vão, galera, depois puxar os cromossomos para os polos. Essas fibras são importantes porque depois elas vão participar do processo de divisão. Então, aqui, ó, é o fuso mitótico, porque nós vamos agora para a mitose. E aqui está o centríolo. Tudo isso ocorre na intérfase. Então, a intérfase tem 3 períodos, G1, S e G2. O DNA duplica no período S. No G1 ela cresce. No G2 ela se prepara para a divisão agora. Galera, algumas células nunca duplicam, passam o tempo todo em intérfase. É o caso do neurônio. O neurônio a gente chama de período G0. Não é nem G1, nem S, nem G2. O neurônio ele permanece em período G0, porque ele não se divide. É uma célula que não sofre mitose, tá?
Então, no período G2 agora, a célula se prepara para a divisão. Esse seria o período G2. Agora, então a intérfase é o período que a célula não está se dividindo. Ela tem, é a fase, né? Ela tem 3 períodos, G1, S e G2. Todas as vezes que você vê aquele desenho clássico da célula, lembrem-se, galera, a célula ali que está nesse processo clássico, ela não está em divisão, então ela está em intérfase. Durante a intérfase, ela pode secretar substâncias, produzir proteína, sintetizar lipídios, sintetizar hormônios, tudo isso ela pode fazer na intérfase. Algumas células passam a vida inteira em intérfase, outras células sofrem intérfase e divisão. Célula da pele mesmo, ela está sempre se dividindo. Intérfase e divisão, faz um ciclo celular bem completo. Agora, nós vamos falar da divisão celular em si. E nós agora vamos falar da mitose. Quais são as funções e para que é que serve a mitose? Então, vamos para a mitose agora. Deixa a professora colocar linha nessa tela. Ok, então vamos lá agora, nós vamos começar com a divisão celular, mitose. Para que serve uma mitose, galera? Então você quebrou o braço, o osso quebrou, ele precisa regenerar. A célula vai regenerar por mitose. Galera, as células mais velhas da pele vão ficando mais velhas e vão morrendo. Aí embaixo tem células novas que vão se duplicando para dar origem a novas células. Essa divisão é mitose. Então, a mitose é uma divisão celular que mantém o número de cromossomos. Então, se tem 46 na espécie humana, vai permanecer 46. Ela vai manter o número de cromossomos. Eu vou começar, reduz apenas a quantidade de DNA, porque vai separar as cromátides. Então, vai reduzir a quantidade de DNA, mas não o número de cromossomos, porque o cromossomo vai se repartir ao meio. Então, isso é importante vocês saberem, que reduz a quantidade de DNA, mas não reduz o número de cromossomos. Nós vamos fazer um desenho fictício aqui, ó. A prof colocou aqui os cromossomos. Eu vou colocar aqui 4 cromossomos nessa célula. No final da mitose, essa célula vai se dividir em duas. Essas duas células que ela vai se dividir, galera, elas vão ser do mesmo tamanho, mas o número de cromossomos vai permanecer o mesmo, só que agora ele vai estar simples. Então, ela era 2N igual a 4, ela vai continuar 2N igual a 4 cromossomos. Então, aqui ela tinha 4 cromossomos, ela continua 2N igual a 4. O número de cromossomos não diminui, diminui o número de cromátides que ele tem. Ele tinha 2, olha para mim agora ele tem apenas uma cromátide cada um. Quais são as funções da mitose? Por que é que a mitose existe? A mitose existe, galera, para produzir, para reparar tecidos, para crescer. Tem como função regenerar tecidos. Então, os tecidos regeneram porque tem mitose. Regenerar tecidos. Galera, outra função da mitose, além de regenerar os tecidos, a mitose tem por função crescimento. Então, uma criança, crescimento de animal, crescimento de planta.
A mitose ainda tem a função de reprodução assexuada. Por exemplo, aqueles animais que reproduzem por brotamento. A reprodução assexuada é uma reprodução que precisa de mitose para acontecer. Então, a mitose tem função de regenerar tecidos, tem função de crescimento, reprodução assexuada. A estrela do mar mesmo, quando ela regenera 2 estrelas, é mitose, regenera por mitose. O tecido também. Engordar, galera, quando você engorda, a tua célula adiposa duplica. Ela se divide por mitose. Essas são as principais funções da mitose: regenerar tecidos, crescimento, reprodução assexuada, engordar, ganho de peso, porque a célula duplica. Toda vez que houver uma duplicação celular, nós vamos ter uma mitose. Agora, uma regeneração de tecidos, olha quanto isso é importante. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre as fases da mitose. A mitose tem 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tem um macetinho, prometo a Ana telefonar: prófase, metáfase, anáfase, telófase. Anáfase e telófase. Nós vamos colocar agora o que acontece em cada uma dessas 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase da mitose. Então, nós vamos começar pela prófase. A prófase é a primeira fase da divisão, terminou a intérfase, terminou o período G2. Quando termina o período G2 da intérfase, começa a prófase. E o que acontece na prófase? Vamos lá. Galera, na prófase, os cromossomos, eles ainda estão descondensados lá dentro do núcleo. Isso aqui é a carioteca começa a fragmentar. O centríolo já começou a duplicar, ó, formar o fuso lá na intérfase. O centríolo já estava duplicado, formando o fuso. Isso aqui é a formação do fuso pelo centríolo. Então, o que eu vou ter? A formação do fuso. E o nucleolo, que é aquela estrutura que tem RNA ribossômico, ele desaparece, assim como a carioteca desaparece. Agora, galera, vamos lá. Vamos fazer os cromossomos dentro da célula. Os cromossomos estão assim, ó, duplicados, mas eles estão descondensados, bem espalhados ainda. Na verdade, esse nucleolo que está em verde, o nucleolo ele é empacotado junto com alguns cromossomos. Então, vamos falar o que acontece na prófase. As organelas estão aí, só que elas não são visualizadas. O que acontece na prófase? Né? Desaparece a carioteca e o nucleolo. Que é a membrana nuclear, e o nucleolo, que é a estrutura que forma o RNA ribossômico. Sem nucleolo não tem proteína, porque não tem ribossomo. Desaparecem carioteca e o nucleolo. Galera, cromossomos ainda estão descondensados, mas estão condensando. Então, os cromossomos estão condensando. Aumentam as fibras do fuso, ocorre aumento do fuso, as fibras vão ficando cada vez maiores, aumento do fuso mitótico. Vai acontecer o aumento do fuso. Vamos dar nome, ó, essa aqui é a carioteca, para vocês saberem que ela está sumindo. Agora, galera, aqui nós vamos ter o nucleolo, ele também vai ser empacotado aí junto com alguns cromossomos, por isso que ele desaparece. Os cromossomos que estão aqui no núcleo, que estão descondensados,
e eles estão condensando, estão ficando cada vez menores. As fibras do fuso que estão crescendo. Então, isso aqui é o fuso, que está ligado ao centríolo. Ocorre aumento do fuso mitótico e migração para os polos. Os centríolos migram para os polos. Para os polos das células. Isso tudo é a prófase da mitose. Agora, nós vamos para a próxima fase. Qual é a próxima fase, Vânia? A próxima fase, galera, é a metáfase. Então, nós já vimos a prófase e agora vem a metáfase. É prófase, metáfase, anáfase e telófase. O que acontece na metáfase? Na metáfase, os cromossomos, vamos lá. Na metáfase, já desapareceu carioteca e nucleolo, eles já sumiram. Os cromossomos, eles vão para a linha equatorial da célula, ó. Os cromossomos vieram para o centro da célula e eles atingem o máximo de condensação. E eles formam tipo uma pirâmide, galera. Ó, o centríolo chegou lá na ponta, o centríolo já migrou para a ponta e agora eles se ligam ao centro do cromossomo. As fibras do fuso vão se ligar ao centrômero do cromossomo, numa região chamada cinetócoro. E aí, galera, eles formam o que nós chamamos aí, tá? De placa equatorial. É como se fosse uma placa de cromossomos na linha do equador, se a célula fosse a Terra. O que acontece aqui? Então, vamos lá. Já desapareceram nucleolo e carioteca. Então, o nucleolo eu já não vejo mais, nem a carioteca. Eles já desapareceram. Nucleolo. Quem mais já desapareceu? E carioteca. Os cromossomos atingem o máximo de condensação. É o grau máximo de condensação. Tanto é que faz exame para síndrome de Down, a gente dá uma substância que destrói o fuso e fica só o cromossomo. Como ele está muito condensado, é mais fácil de ver. Então, os cromossomos atingem o grau máximo de condensação. Lembrando que quando faz exame para ver os cromossomos é na fase de metáfase. Anota isso aí no seu caderno. É na metáfase que é possível visualizar os cromossomos para ver se tem alguma síndrome cromossômica. Atinge o grau máximo de condensação, tá? Os cromossomos se posicionam na região equatorial, formando a placa metafásica. Os cromossomos estão na região equatorial da célula. Ligados às fibras do fuso pelo centrômero. Eles se ligam às fibras do fuso pelo centrômero. Ok? Então, os cromossomos já estão lá na região equatorial. Eles estão ligados a essas fibras do fuso pelo centrômero. Vamos anotar aqui, ó, não tem carioteca e nem nucleolo, só tem o centrômero do cromossomo. Na região do cromossomo, gente, vou fazer ele aqui, ó. Esse aqui é um cromossomo, ele tá duplo, porque ele duplicou lá. Ele tem fibras aqui, uma região chamada do centrômero, onde se ligam as fibras chamadas cinetócoro. O cinetócoro é uma região à volta do centrômero, possível da ligação das fibras do fuso mitótico. Então, em azul aqui a gente vai ter o fuso, a representação do fuso mitótico ligado ao cromossomo.
Lembrando que para ver os cromossomos, para ver se tem uma síndrome, é nessa fase. Você administra uma substância que destrói, chama colchicina, que destrói as fibras do fuso. Você consegue ver só os cromossomos e você consegue contar se tem cromossomos a mais ou a menos. Aí você consegue saber se existe ou não alguma síndrome. Agora nós vamos para a próxima fase, que é a fase, galera, de anáfase. É a terceira fase da mitose. Na anáfase é uma continuação lógica da metáfase. O que nós vamos ter na anáfase? Na anáfase, os cromossomos são puxados para os polos, ocorre a divisão do centrômero. Olha para mim agora, isso aqui, ó, o cromossomo tá assim, parecendo um X. Aí a fibra do fuso faz isso aqui, ela puxa e o cromossomo, galera, ele desencaixa um do outro, divide o centrômero e, na verdade, separam-se as cromátides. Quem puxa as cromátides para os polos? As fibras do fuso. Então, as fibras do fuso, elas conseguem puxar essas cromátides para os polos, para depois a gente dividir o citoplasma lá na telófase. Então, o que está acontecendo aqui? Ó, tem algumas fibras que se estendem de um centríolo a outro. O que acontece na anáfase? Na anáfase, ocorre separação das cromátides que formam os cromossomos, das cromátides irmãs, e divisão do centrômero, para ficar um centrômero para cada cromossomo. Galera, as fibras do fuso puxam as cromátides para os polos. Então, vamos lá, ocorre duplicação do centrômero. Esse centrômero foi duplicado. Ocorre separação das cromátides irmãs. Lembrando que as cromátides irmãs são as que formam o cromossomo duplo. São as cromátides do mesmo cromossomo, que são puxadas para os polos pelas fibras do fuso. Então, quem puxa para os polos são as fibras do fuso. Então, nós temos agora duplicação do centrômero, separação das cromátides irmãs. Aqui, galera, é que a quantidade de DNA da célula vai passar a ser metade. Aqui é que vai reduzir a quantidade de DNA, porque o cromossomo estava inteiro, olha para mim, com 2 cromátides, agora ele vai ficar com uma só. Isso reduz a quantidade de DNA da célula, mas não reduz o número de cromossomos. O número vai permanecer o mesmo. Agora nós vamos para a última fase da mitose. Como chama a última fase? Telófase. Na telófase, nós vamos ter a citocinese. O que é isso, Ivânia? É a divisão do citoplasma. Então, a célula, ela vai sofrer isso aqui, galera, ó. Vai estrangular o citoplasma. Isso aqui é mais na célula animal, depois nós vamos fazer a diferença da animal para vegetal. Vai começar a reaparecer a carioteca, vai reaparecer o nucleolo. Cada célula vai ficar com o mesmo número de cromossomos, só que antes ele era duplo, agora ele ficou simples. Então, o número de cromossomos permaneceu o mesmo, mas reduziu a quantidade de DNA. Cada uma delas vai ficar com um centríolo, que foi lá para o polo. Então, acaba que dividiu o centríolo, cada uma ficou com um par de centríolos. E aí, isso aqui vai formar, na verdade, 2 células. Na telófase, nós vamos ter a citocinese, que eu falei, que é a divisão do citoplasma. Então, nós vamos ter agora a formação de 2 novas células. Reapareceu a carioteca. Reapareceu o nucleolo,
formam-se duas células com o mesmo número de cromossomos, porém agora o cromossomo não é mais duplo, ele está simples, né? Acho que eu fiz um negócio errado na segunda célula aqui, né, galera? Ó, reaparece carioteca nucleolo. Cada célula fica com o cromossomo simples. E agora, né, cada uma ficou com um centríolo. Galera, as organelas estão aí, elas não desapareceram. É que durante a divisão a gente não mostra isso. Então, vamos lá, na telófase, o que acontece? Ocorre como no primeiro desenho, citocinese. O que é isso? Divisão do citoplasma. Ocorre a formação de placas de proteína aqui, ó, e elas dividem o citoplasma. Isso é chamado citocinese. Divisão do citoplasma. Reaparecem carioteca e nucleolo. Reaparecem carioteca e nucleolo, né? Então, ocorre a citocinese, que é a divisão do citoplasma, vai reaparecer carioteca, vai reaparecer o nucleolo, formam-se duas novas células com o mesmo número de cromossomos, porém com a quantidade de DNA pela metade. Essas células que se formam iguais, com o mesmo número de cromossomos. Ok, então a gente fechou agora. Importante mitose, isso aqui é importante, porque a célula se duplica, refaz tecidos. Galera, se a mitose começar a acontecer demais, eu posso ter a formação, por exemplo, em algumas regiões de um câncer, de um tumor. E um dos medicamentos que é usado no tratamento de câncer, que eles colocam na quimioterapia, ele impede a formação do fuso. O centríolo não forma o fuso. Se não forma o fuso, não tem mitose. Se não tem mitose, não tem divisão celular. Ele bloqueia, não consegue bloquear tudo, mas bloqueia parcialmente a divisão celular. Agora, nós vamos falar um pouquinho. Isso acontece em toda célula eucarionte, a mitose, é animal ou vegetal. Só algumas células que a prof falou que não se duplicam, como os neurônios, que ficam a vida toda em intérfase. Célula da musculatura cardíaca também passam a vida toda em intérfase. Agora, nós vamos falar um pouquinho da mitose na célula animal e na mitose da célula vegetal. Vamos lá. Na célula animal e a mitose na célula vegetal. A professora já ensinou que, todo mundo já sabe, que célula animal não tem parede celular e a célula vegetal tem. A célula animal, quando ela se duplica, ela vai fazer uma mitose assim, ó. Ela vai se dividir no sentido em direção ao centro. Perdão aqui, gente, mas o negócio ele faz sozinho, tá? Na forma de um 8. Já na célula vegetal, ela precisa depositar a parede celular. Então, ela se divide do centro para a periferia. A célula vegetal, ela se divide nesse sentido aqui. A célula animal, não, ela se estrangula em direção ao centro. Por isso que a mitose da célula animal, ela é chamada centrípeta, em direção ao centro. E a célula vegetal é chamada centrífuga, porque foge do centro. Então, uma é em direção ao centro, centrípeta, outra é fugindo do centro, centrífuga. Uma outra diferença na mitose da célula animal. Célula animal, a mitose, galera, como ela tem o centríolo, a gente fala que a mitose ela é astral, porque ela tem o centríolo. As fibras do fuso são formadas pelo centríolo.
O centríolo é que forma as fibras do fuso. Na célula vegetal, como ela não tem centríolo, quem forma as fibras do fuso é o próprio cromossomo. As fibras saem do cinetócoro. Então, ela é chamada anastral, porque os vegetais superiores, gimnosperma e angiosperma, não têm centríolo. Então, não tem centríolo para formar fuso. As fibras do fuso são formadas por proteínas do citoplasma, que se ligam ao centrômero e da região do cinetócoro do cromossomo. Tá? Então, elas se ligam à região do cinetócoro e não é formada pelo centríolo, por isso que ela é chamada de anastral. Isso é uma diferença de mitose animal e mitose vegetal. Esse fragmento de parede celular aqui, ó, quem deposita essa parede celular na célula vegetal é o complexo de Golgi. Nós já estudamos isso. Recebe o nome de fragmoplasto. Fragmoplastos são esses fragmentos de parede celular depositados para formar as duas novas células vegetais. E agora, por último, nós vamos fazer o gráfico da mitose. No gráfico da mitose, nós vamos ter isso aqui, galera, ó. Nós vamos ter a quantidade de DNA. Então, a professora vai mostrar o DNA 2C, 4C, tá? O cromossomo está duplicado, nós vamos fazer isso. Olha, 2C. Vamos colocar o cromossomo aqui. Eu comecei a fase, o período G1 da intérfase. Aí do período G1, galera, passa pelo período S, a quantidade de DNA duplica no período S. E o cromossomo que era simples, eu vou trabalhar com 2 cromossomos. Agora ele passou a ser duplo. Ele passa a ter 2 cromátides. Presta atenção no que a prof está esquematizando. Agora, nós vamos ter o período G1. Vou ter que apagar um pedaço aqui desse gráfico, que eu vou precisar aumentar a extensão dele. Então, período G1, período S, que duplica o DNA. Então, ele foi aqui, ó, de 2C para 4C, importante isso. Agora, galera, tem o período G2, que no período G2 permanece o mesmo tanto. Então, período G1, período S, período G2. Agora, vai começar a mitose. Aí, eu vou ter a prófase. Depois, eu vou ter a metáfase. Então, vamos descer aqui na prófase. Aí eu vou ter a metáfase. Aí agora eu vou ter a anáfase. Na anáfase separam-se as cromátides irmãs. E vai reduzir de novo a quantidade de DNA. Então vamos fazer a mitose agora. Então na mitose ela começa com os cromossomos duplicados, ó. Na prófase. Aí na metáfase eles estão muito condensados, né? Isso é a metáfase. E aí na anáfase, gente, separa as cromátides, ó. Com a separação. E na telófase. Por isso que cai de 4C para 2C. O cromossomo continua ainda tendo seu par, só que cai pela metade a quantidade de DNA, porque separa a cromátide. Quando que duplicou a cromátide? No período S da intérfase. Quanto que reduziu na anáfase da mitose? E agora, ó, cada célula vai ter o mesmo número de cromossomos, igual lá no G1. Só que agora, isso já é telófase. Então, reduziu pela metade a quantidade de DNA da célula. Galera, isso aqui é a prófase. Perdão. Intérfase. Essa fase aqui é a intérfase. Que tem o G1, S, G2, e essa fase aqui é a mitose. Então, presta atenção, o que representa esse gráfico? É a quantidade de DNA no ciclo celular. No ciclo celular com mitose, na meiose vai ser diferente? Vai ser diferente. Então, DNA no ciclo celular. Importante saber que o DNA duplica no período S da intérfase e reduz o DNA da célula quando separa as cromátides irmãs na anáfase.
eu vou grifar em vermelho as duas fases mais, em verde, as duas fases mais importantes, o S e a anáfase. Guardem isso. Pessoal, a gente finaliza a nossa aula de mitose e de ciclo celular. Eu espero que tenha dado para compreender tudo isso, que vocês consigam aí, né, anotar tudo isso. Anotem no caderno, presta atenção, isso é importante. A importância da mitose na nossa vida é muito grande. Hoje o câncer, todo mundo sabe que são mitoses excessivas, exageradas, que precisam ser controladas. Quanto mais o homem souber divisão celular e entender a base molecular de tudo isso, mais ele vai conseguir compreender aí doenças e curar essas doenças. Muito obrigado por você ter assistido essa aula.